mão no coração, vamos falar com Ele. Apresente a sua gratidão. Nós temos todos os motivos para agradecer. A bondade dEle tem estado sobre nós, tem nos acompanhado. Ele nos trouxe até aqui. É hora de levantar as mãos, sabe, e dizer: Senhor, tanta coisa aconteceu, mas o Senhor me trouxe até aqui. Nós chegamos aqui. Tem muita gente que não chegou. Tem gente que ficou no meio do caminho. Tem gente que desistiu. Sabe que essa é uma das orações que eu faço agradecendo. Porque eu vi muita gente ficar no meio do caminho. Eu ainda estava olhando, mesmo na hora de fazer o filme, sabe? Quantos que ficaram no meio do caminho? É como aquela travessia do deserto. No deserto, durante a jornada, muitos foram ficando, até que, por fim, daquele grupo, só Josué e Caleb estavam lá. Então, nós podemos agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, meu Deus. Obrigada porque hoje é dia 31 de dezembro de 2021, ano das bênçãos, José, e nós estamos aqui. Eu quero te agradecer porque no dia 31 de dezembro de 2020, para entrar nesse ano, nós estávamos aqui. E eu quero agradecer porque nós estamos aqui. Eu te agradeço pela vida, pela salvação. Eu te agradeço pelo nosso nome escrito no livro da vida. Eu te agradeço por poder estar aqui. Eu agradeço por estar com o teu povo. Quantos anos, neste mesmo dia, eu tenho a honra de estar no altar. Tenho vivido a minha vida assim, e eu quero te glorificar por uma forma tão linda, tão perfeita de viver. Porque tudo passa, tudo é tirado de nós, mas isso ninguém pode tirar de nós. Essa é a melhor maneira de viver, aliás, é a única maneira de viver que realmente ninguém vai poder tirar de nós. É o que o Senhor disse para Marta. Marta, você está ocupada e preocupada com muitas coisas. Só uma importa, é importante, Maria escolheu a boa parte. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia, obrigada porque estamos aqui. Obrigada porque nos preservou, obrigada porque nos trouxe aqui. Obrigada pela vida. Obrigada pela salvação, obrigada por essas pessoas. Obrigada pelo teu povo. Obrigada, Senhor. Porque do mesmo jeito que nós saímos é como nós entramos. E nós vamos sair como nós entramos nesse ano, na tua presença, rendidos de joelhos. Porque a melhor maneira de viver, de estar neste mundo é de joelhos. Diante do Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço por essa reunião, por esta noite, por estas pessoas, pelo privilégio de se servir, pela honra de te conhecer. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros, o que falamos, pensamos e fizemos que tenha te entristecido, nos perdoa. Perdoa as nossas fraquezas, os nossos erros. Perdoa, Senhor. Se algo que entristece o Senhor, perdoa. Que fique tudo para trás, tudo esse ano que daqui a pouco encerra. Obrigada pela vida. Obrigada pelo ar. Obrigada por essa casa consagrada ao Senhor. Pelo fôlego de vida que tem nos dado. Por essa oportunidade de poder estar na tua presença e viver um novo ano que está chegando.
com tantas promessas incríveis. Perdoa-nos, nos cubra com teu sangue, cubra a igreja com teu sangue, todo o ministério. Visita lares, famílias, visita o nosso povo em todo lugar, visita os templos, os líderes, visita os altares, assuma os nossos altares, visita os corações, visita, Senhor, toca profundamente, que o temor esteja em cada coração. Nos ajuda a te louvar, te adorar, te servir. Venha até nós, tem misericórdia de nós. Acampa os teus anjos aqui. Acampa os teus anjos ao nosso redor, em cada canto, em cada porta, em cada setor. Acampa os teus anjos, tem compaixão, tem misericórdia. Lava com teu sangue, passa do teu sangue. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. Teu sangue tem poder sobre nós. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre nós. Quebra laços e armadilhas contra esta reunião, contra o trabalho, contra tudo que vamos fazer. Eu quebro e anulo todo laço, toda armadilha, toda seta demoníaca. Em nome de Jesus, eu consagro essa última reunião de 2021 ao Senhor. Eu consagro essas pessoas ao Senhor. Eu consagro o propósito da mudança. Mais uma vez ao Senhor. Tudo que foi colocado, Senhor, eu agradeço porque eu sei que já foi entregue. Eu agradeço por todas as respostas e milagres. Eu agradeço por esse povo avivado que escolheu, porque tudo é uma questão de escolha. A decisão foi tomada de estar aqui. Eles tomaram a decisão de dar prioridade ao Senhor, de estar no templo, de buscar o Senhor em primeiro lugar. Muitos ainda não entenderam que esse é o caminho. É a única coisa que realmente vale a pena fazer. Uma coisa importa. Uma coisa. E eu entrego esse trabalho nas suas mãos. Essa última reunião e cada pessoa que fielmente veio te cultuar. Eu entrego tudo. Eu agradeço de todo o meu coração. Pelo privilégio mais uma vez de poder estar aqui. Senhor, a honra é nossa. O privilégio é nosso de te servir, de te conhecer, de andar nos seus caminhos, de poder estar na tua presença no último dia do ano. Enquanto muitos estão alimentando a carne e vão entrar deprimidos, vão entrar angustiados, muitos brigados, muitos não vão entrar, serão tragados. Mas nós estamos aqui. E se o arrebatamento da igreja acontecesse, hoje estamos no melhor lugar. Do contrário, estamos no melhor lugar. Estamos fazendo a única coisa que ninguém vai poder tirar de nós. E essa semeadura vai nos render uma colheita de um ano estrondoso melhor da nossa vida até então. Daqui a pouco, nós saímos desse ano que foi o melhor da nossa vida até então e entramos para o que será o melhor da nossa vida disparado até então. Muito obrigada, Senhor. Eu te louvo e te glorifico por uma honra tão grande. Te amamos, mas porque nos amou primeiro. Te glorificamos. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2021. As bênçãos repousam, descansam sobre a minha cabeça. E vão repousar sempre, descansar sempre. Porque essa palavra não é só para este ano. É para toda a minha vida. E eu creio nisso. Amém. Amém, amém. Maravilhoso. Sim, 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 sim. Graças a Deus. Amém, amém.
10 vezes mais. Não se comparavam com ninguém da idade dele. Bom, eu tenho que lembrar o momento em que essa palavra foi entregue e da forma que ela foi. Na ceia de outubro, quando eu já havia encerrado a reunião, praticamente, eu estava finalizando com a oração final. E eu fui surpreendida, e a igreja também, porque eu não tinha vivido essa experiência. A presença do Espírito Santo veio com muita força, que eu fiquei trêmula, minhas pernas bambearam, minhas mãos, eu tremia. E aquela força, com um impacto tão grande, chegou com essa palavra. Então eu ouvi aquilo internamente, 10 vezes mais. A hora que eu ouvi, a primeira coisa que eu fiz foi começar a liberar e falar. E foi uma experiência muito forte. Até então eu não tinha essa certeza que seria a palavra profética para esse ano.
ali, da maneira como ela veio, como eu a recebi, foi bem impactante. E aí, eu tinha aquela intuição, aquela sensação, e o Espírito Santo foi trabalhando isso. Então, eu digo que a forma como ela chegou, ela foi entregue, foi de uma forma ímpar, eu não tinha vivido aquilo. Foi muito forte. Já tinha praticamente, a reunião tinha encerrado. Porque eu estava fazendo a oração final. E antes daquela ceia, daquele jejum, encerramento de jejum, terminar, veio essa presença tão forte. Então, da mesma maneira que essa palavra foi entregue, é o que eu recebi para a minha vida e para a vida da igreja, eu acredito que é com a mesma força que ela vai se cumprir. Com a mesma força. Para mim é muito forte saber que, uma vez que alguém provocou um resultado desse, então, eu posso viver. Porque se alguém viveu, nós podemos viver. 10 vezes mais incomparáveis. Começou com o quê? Uma decisão. Essa decisão definiu a vida deles. O livro de Daniel começa com essa decisão de Daniel muito clara, que definiu o destino deles, o rumo deles, da vida deles. Eles só puderam viver esse resultado porque agiram no início daquele tempo. Um tempo que era para ser o pior da vida deles. Eles tinham acabado de ver a nação deles ser destruída, Jerusalém devastada, o templo destruído. Eles foram levados cativos, muitos mortos, muitos ficaram para trás. E eles estavam lá, adolescentes ainda, bem meninos, aos cuidados do imperador, a maior potência mundial daquela época, que era a Babilônia, no comando de um homem que tinha muita força, muito poder, e que era um homem autoritário, um homem arrogante, até por conta de todo o poder que estava nas suas mãos, que era muita coisa. Tinha tudo para ser o pior ano, o pior tempo, não o pior ano, o pior tempo para quem ainda está começando, é adolescente, talvez, 14, 15 anos, não mais que isso. Mas a palavra estava tão enraizada nele, que o tempo que era para ser o pior da vida deles, porque ele acabou, quando ele tomou a decisão, ele influenciou os outros jovens, por conta do cativeiro, acabou sendo o melhor. E eu vou ler parte do texto, mas a chave é não se contaminar para este ano. A chave é não se contaminar. Isso é muito claro. Uma decisão sacrificial atraiu exponencialidade. Se tornaram incomparáveis.
10 vezes mais sábios, inteligentes, criativos, excelentes, que todos que estavam lá. A decisão foi para defender, para preservar a parte mais importante da vida, apesar de muita gente não ver assim. A parte mais importante da vida de todo ser humano, ainda que ele não acredite nisso. Ainda que a pessoa não veja assim. A vida espiritual é a parte mais importante da vida. Exatamente porque é ela que define o nosso destino. A sabedoria em não se contaminar. A vida espiritual. Provocou um resultado exponencial. A decisão pela vida espiritual. Colocando Deus em primeiro lugar, no centro de tudo, os abençoou. Os colocando por cabeça, por cima, por toda a vida. Não foi por um período, foi por toda a vida. Ninguém nunca o superaram. Ninguém conseguiu passá-los. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa real. E solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Daniel, porém, vou ler na NVT, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Passados 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Passados os 10 dias, Daniel e os 3 jovens, os 3 amigos, pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Assim o encarregado tirou a comida e o vinho do rei e lhes dava, que lhes havia sido designados, e em lugar dessas iguarias e do vinho real, passou a servir-lhes vegetais. No caso destes 4 jovens, aprouve a Deus abençoar com especial sabedoria, inteligência, em toda a cultura e ciência, e Daniel ainda recebera algo a mais, até porque ele encabeçou, sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum, porque eles não fizeram o que é comum, para entender todos os aspectos da literatura. Plantaram uma atitude incomum, se tornarem incomuns, você vai colher o que você plantar. E em todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Então, passado o tempo, que o rei havia determinado para a preparação dos jovens servos, o chefe, foram 3 anos, o chefe dos oficiais os trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, Hananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Hananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Incomparáveis. E o rei concluiu
que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos e místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino, e isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Assim Daniel permaneceu assim como, honrando mais a Deus, amando mais a Deus do que a sua própria vida, não tendo problema nenhum de sacrificar, uma decisão sacrificial, radical, para honrar a Deus. Daniel permaneceu como oficial do rei até o 1º ano de Ciro, o imperador. E a Bíblia diz isso, porque depois de Nabucodonosor vieram outros reis. E aí vem o império Medo-Persa, até que tomam e derrubam a Babilônia, e lá continuava Daniel. O império da Babilônia caiu, um novo império chegou, reis tinham vindo e ido. Nabucodonosor já tinha ido, outros reis já tinham ido, mas ele continuava lá. Alimentos consagrados a ídolos, alimentos que, de acordo com a fé deles, eram imundos, porém saborosos. Com certeza a aparência, o cheiro, eram muito bons. Os comentários de quem comia daquela comida, do quanto eram boas as iguarias e o vinho da mesa do rei, do homem mais poderoso da face da terra, da época. Tudo dificultava aquela decisão. Mas as pessoas que conhecem o Senhor Deus, temem a Ele, sabem que ninguém pode oferecer mais do que Deus. Eles deixam claro, eles deixaram claro para todo mundo que o que alimentava o rei não os alimentava. O que fazia a alegria do rei não era o que fazia deles. A visão deles de vida, de satisfação, de alegria, era muito diferente daquela apresentada lá. Que é o que as Escrituras nos ensinam em toda parte, inclusive aqui. A nossa alegria vem do Espírito. Definitivamente eles não queriam aquele padrão que para qualquer um, assim, seria, qualquer um que não teme a Deus como eles, seria extremamente desejado. Por eles foi rejeitado. Porque eles conheciam algo muito superior. E quando você conhece algo tão maior, o resto é pequeno. Quando você experimenta Deus de verdade, você sabe que nada se compara a Ele. Ainda que você não peça nada, as comportas do céu são abertas quando as primícias são ofertadas. Ninguém pode dar mais que Deus. Você nunca pode esquecer disso. Deus não pinga, Deus derrama. A forte dependência de Deus, essa dependência total de Deus, de Daniel e seus amigos, é um tema importante em todo o livro de Daniel. O livro de Daniel tem 12 capítulos, é pequenininho. Eu aconselho você a meditar
mesmo em meio a pressões extraordinárias, eles receberam favor sobrenatural para permanecerem fiéis, separados, e ainda foram bênçãos para os gentios, para muita gente, porque nunca se renderam às pressões. Foram resilientes, resistiram bravamente e foram honrados de forma exponencial. É só, você acabou de ver e eu acabei de ler. Uma decisão transformou a vida deles. Falem comigo, uma decisão transformou a vida deles. Vamos continuar? A decisão de permanecerem puros, santos, consagrados, separados, de não serem comuns. Nabucodonosor buscou integrar os exilados na cultura babilônica, ao suprimir a religião e a identidade cultural deles. É o que ele fez, ele lutou para fazer pelo menos. Mas na vida desse ele não conseguiu. Por fazê-los, ele tentou fazê-los dependentes da corte. Deram nomes ligados às divindades babilônicas, em lugar dos nomes israelitas ligados ao Deus de Israel. Eles foram educados na língua e literatura mitológica dos babilônicos. A comida vinha da mesa do rei para lembrá-los constantemente da fonte do seu pão diário. Mas a decisão, falem comigo, a decisão foi de depender apenas de Deus. E mesmo Nabucodonosor, tendo certeza que ele controlava tudo, isso ele tinha certeza, que ele controlava o mundo e que ele controlava todo mundo, estava muito enganado. Ali tinha gente que ele não controlava. Aqueles 4 jovens, em nenhum momento, se submeteram ao que sabiam não honrar o Senhor. E ao usarem a fé corajosamente no Deus vivo, foram preservados nos detalhes, honrados nos detalhes, promovidos a cargos cada vez maiores. Daniel podia ter temido falar com o encarregado, porque ele pediu permissão para não comer daquela comida. Ele não fez nada. Eu gosto disso, porque ele podia ter tentado manipular a situação e fazer as escondidas, mas um homem de Deus, uma mulher de Deus não faz assim. Vive às claras, faz tudo às claras. Não tem nada escondido. Então ele podia ter temido, ter criado um plano, mas ele decidiu depender de Deus. Ele dependeu de Deus. Ele podia ter temido, vou falar com esse encarregado. Ele pode levar para o rei pode achar que é uma desfeita, que eu estou fazendo para a comida que ele está oferecendo, o vinho. Podia achar, esses exilados estão querendo criar suas próprias regras. Você pode ter certeza que muita coisa passou pela cabeça. Porque era um risco. Eles tinham acabado de chegar. Eles tinham chegado numa terra estranha. Eles não tinham autonomia. Eles não podiam escolher nem o que eles iam comer. E o rei decidiu que esses jovens que ele separou, que eram da nobreza, iam passar por um treinamento, iam comer da comida dele. Comida consagrada a ídolos, aos seus ídolos, porque eles estavam no centro da idolatria, numa cultura perversa, que não temia Deus, não reverenciava Deus.
Mas o que me encanta, nada o intimidou. Porque a autopreservação, falem comigo, a autopreservação, nunca foi o foco dele. Nunca foi. Nem o foco dele, nem o foco dos 3 jovens. Nunca. E sim obedecer a Deus, ainda que custasse a vida. É só você ler o livro de Daniel que você vai ver. Fornalha, cova de leões e por aí vai. Lembre-se que preço todo mundo paga. Só precisa saber que preço quer pagar. Eles pagaram o preço certo. E na hora certa, porque tem a hora certa. Com base na sua fé, Daniel foi ousadamente e pediu permissão para se abster daquelas iguarias e do vinho. E ao dar esse passo de fé para honrar a Deus, preservando a vida espiritual acima de tudo, preservando a vida espiritual consagrada, obteve o favor do encarregado e ainda saúde, que proporcionou uma imagem diferenciada. Quando damos passos de fé para honrar o Senhor, Ele nos honra ainda mais. Isso sempre aconteceu, sempre vai acontecer. Passaram na frente de gente que estava lá há muito tempo. Entre os jovens, porque foram vários jovens que participaram do mesmo treinamento 3 anos. Só 4. Começou com Daniel, que influenciou os outros 3. E os outros 3 tiveram a oportunidade de seguir o curso da maioria. Que ali só tinha um que fez aquela escolha. Então dá a ideia que ele é o que estava errado. Ele era o certo. Essa decisão causou um impacto tão grande no mundo espiritual, agradou tanto a Deus, que entre todos os jovens, eles eram incomparáveis. Entre os sábios, magos, encantadores, com certeza, ancião, gente antiga, velha, de toda a Babilônia, a Bíblia diz. 10 vezes mais sábios em tudo. O rei já o segurou com ele. Tanto foi a perplexidade das diferenças. Nenhum dos que comeram da mesa do rei se diferenciou para mais. Eram pessoas comuns. Fizeram o que todo mundo estava fazendo. O que é comum fazer? Escolher o caminho mais fácil. Permaneceram comuns. O rei não quis nenhum outro que comeu da mesa dele. Apenas Daniel e os 3 jovens. Que foram abençoados quando, ao invés de seguirem os passos dos outros, seguiram de Daniel, os 3 jovens. Os 3 jovens foram influenciados por alguém mais espiritual do que eles. Que é o que eu sempre falo. Cuidado com quem você anda e quem você ouve. Fizeram parte de algo muito grande. Os 3 jovens, como eu disse, poderiam ter feito o que todo mundo estava fazendo, porque era o mais fácil. Era o prazer imediato. Mas decidiram fazer o que apenas um decidiu fazer. Passar 3 anos a legumes e água. E só não. Porque Deus era prioridade, a vida espiritual era prioridade. Decidiram fazer o mais difícil. Ficaram do lado mais difícil, que era passar 3 anos de treinamento a vegetais.
sacrificaram a carne, os prazeres momentâneos. E mais tarde, lembrando do mais tarde, no teste 10 dias, eles estavam mais robustos do que os que haviam ingerido a dieta hipercalórica do rei. Era Deus confirmando a sua aprovação, derramando misericórdia e grande favor sobre eles. Era Deus dizendo, eu gostei dessa decisão. Aquela foi a confirmação. A primeira confirmação foi o encarregado aceitar fazer o teste. E não contou nada para o rei, e simplesmente a Bíblia diz que o Senhor fez com que ele favorecesse Daniel. Porque quando você dá o passo de fé para honrar a Deus, Deus já encaminha muitos ao seu encontro. 10 dias depois, a imagem deles era já incomparável. Ninguém estava como eles. Eles se diferenciaram. A imagem deles era muito mais saudável, robusta. Deus concedeu aos 4 jovens excepcional conhecimento, inteligência na cultura e sabedoria, e a Daniel a capacidade de interpretar todo tipo de visões e sonhos. A misericórdia e o favor de Deus os capacitaram a responder todas as perguntas do rei. De modo que ele os achou incomparáveis. Muito fortes. E 10 vezes mais sábios que seus conselheiros pagãos. Esses jovens tinham a sabedoria, o conhecimento, o entendimento e o caráter necessários para atuarem nos níveis mais elevados do governo, porque dependeram somente de Deus. O rei os queria dependentes dele e tentou conquistar a fidelidade, dando da comida da mesa, o controle, lembrá-los que eles precisavam depender dele, mas seus corações pertenciam ao Deus vivo. Nunca negaram a fé, jamais se venderam, tinham princípios e valores inegociáveis. A obediência levou o Senhor a agir em favor deles. Em tudo. Não apenas aqui, durante toda a vida. Espaço sacrificial transformou o destino deles. Você vê o que uma decisão faz. A integridade espiritual foi preservada. Acima de tudo. Falem comigo, a integridade espiritual foi preservada acima de tudo. Eles evitaram todos os alimentos impuros e nunca se renderam à cultura da Babilônia. Nem de nenhum outro império. Viveram na Babilônia, o centro da idolatria, e nunca se pareceram com eles. Sabe o que isso significa? Você está vivendo num lugar, convivendo com pessoas, mas se ele não pegar o que você tem, você não pega o que ele tem? Daniel mostrou sabedoria, prudência, excelência, exemplares. Permaneceram fiéis, ele e os 3 jovens, durante toda a vida. Foram 3 anos de treinamento rigoroso e dieta também. Mas o resultado foi sobrenatural. E por toda a vida. Porque o que eles receberam do Senhor nunca perderam.
aquilo eles levaram para a vida e só cresceram. Foi ficando melhor e melhor. Reis, impérios se foram. E Daniel estava lá em extremo honrado. Deus sustentou o seu servo fiel. Porque Deus sustenta o servo fiel. O homem que era chamado de um homem de inteligência extraordinária. Começou assim, com uma decisão. Tentações, várias, muitas, estavam em toda parte. Desafios gigantescos, por estar em terra estranha, longe de casa. Mas tudo foi superado. Aleluia. Porque não desviaram a atenção de Deus. Permaneceram focados no que realmente importa. Tudo começou com uma decisão para defender e zelar pela vida espiritual, não ofendendo a Deus. E no final, incomparáveis, incomuns, 10 vezes mais, sábios, entendidos, do que todos e em todos os assuntos. Ninguém se comparava a eles. No começo foi difícil, mas no final, como vale a pena. A decisão certa no momento certo. O prazer imediato é tentador. É difícil dizer não para uma coisa que parece muito agradável, é sedutora. Está diante de você, mexe. Mas ceder para esse prazer imediato é ser comum. É fazer o que a maioria faz. A maioria vive desse jeito. A maioria quer se entregar a tudo e eu quero viver agora. Está diante de mim, é isso que eu quero. Não dá para dizer não. A maioria. Só faz o que é comum, só faz o que é fácil. É por isso que permanece fraca. Eles rejeitaram o prazer imediato. Pagaram um preço alto, mas certo. E no final, o resultado foi desejado por todos. Mas somente eles foram capazes de dizer não no momento certo e na hora certa. Porque tem um momento certo para se tomar uma decisão. E quando ela é tomada, o impossível acontece. Essa palavra fala de exponencializar. Uma multiplicação em comum. Jovens que receberam um manto de favor. Nunca antes visto. Ninguém nunca tinha vivido isso. E porque eles tomaram essa decisão de fé, difícil, sacrificial, viveram esse resultado sobrenatural. Nós também podemos, se tivermos a mesma coragem de agir a fé. No tempo da oportunidade. Eu creio em sabedoria incomum.
chaves para abrir portas, unção para solucionar enigmas e problemas, direção para decidir de maneira a ter os maiores e melhores resultados. Eu creio em exponencialidade, em bênçãos exponenciais. Eu creio que da mesma forma que essa palavra foi entregue, ela vai se cumprir na vida daqueles que creem e se posicionam. Porque a fé sem obras é morta, a gente sabe disso. Eu creio que aqueles que crerem e receberem, se colocarem na posição, será conhecido pela assertividade, pela capacidade de ter sabedoria para escolher, para decidir de maneira apropriada e colher muito além dos outros. Eu creio que Deus vai dar em proporção 10 vezes mais para aqueles que temem o nome dEle, estão dispostos a tudo, mais do que aqueles que não o representam. Eu creio. Eu creio em 10 vezes mais incomparáveis, 10 vezes mais um crescimento, um progresso. Eu acredito num tempo de favor acelerado. Deus faz distinção do seu povo. Há diferença entre o que serve o Senhor radicalmente daquele que não. Você pode crer e tomar decisões sábias como Daniel e receber exponencialidade, a bênção 10 vezes mais, que se torna incomparável. Basta crer. Crer e se posicionar. Tudo começa com uma decisão. Eu creio em um tempo de favor acelerado. E que vamos viver o que não vivemos ainda. E que levaríamos anos para viver. Sabe aqueles acontecimentos que levariam anos e com a bênção de Deus vem aquela graça, aquela unção exponencial e a coisa flui de uma maneira que você não tem nem como explicar. Passe por esse portal. Entre esse ano determinada a viver como Daniel e os 3 jovens. E viva o melhor tempo da sua vida, pode acreditar. Ano novo, novo ciclo, nova estação, um mover novo e diferente, que exigirá devoção profunda, integridade espiritual e comprometimento, comprometimento total. E um comportamento incomum. Mas que nos proporcionará resultados inéditos, exponenciais, porque 10 vezes mais é uma bênção exponencial. Os desafios existem, óbvio. A gente sabe disso.
são grandes, porque novo grau, óbvio, novo mal. Nós somos preparados para essas coisas maiores. Mas Deus nos promete exponencialidade de resultados. Incomparáveis, 10 vezes mais. Tudo começa com uma decisão. Tudo começou com uma decisão. A decisão de não se contaminar. A decisão de não fazer o que é fácil, o que todo mundo estava fazendo. A decisão de passar por aquele treinamento a vegetais e não comer aquelas iguarias, aquele vinho. Isso para mim mexe muito comigo, porque Daniel era jovem e ele foi capaz de tomar uma decisão que mudou o curso da história. Mudou o rumo. O que ele fez na Babilônia com os 3 jovens, o que aconteceu, não só no Império da Babilônia, como dos Medos e Persas, porque quando ele foi lançado na cova dos leões, já era o Império Persa, é muito forte. Você vê ele sendo chamado para decifrar enigmas que ninguém conseguia. Isso não foi uma vez ou 2. Você vê ele recebendo revelações que ninguém conseguia. Você vê ele atuando em posições, nas posições mais elevadas. Olha que coisa interessante. Os que comeram da mesa do rei, o rei não quis. O rei não quis. Porque eram pessoas comuns. Porque quando você só faz o que é comum, você vai viver o que é comum. Você não vai viver nada de diferente. E eu quero dizer para você, eu disse que a chave é não se contaminar para este ano. Um tempo se fechou, um ciclo se fechou. No mundo espiritual, nós entramos num outro tempo. Então, é muito importante que você discirna os tempos, para você não continuar lutando guerras que já não devem mais ser lutadas, para você não ficar num mundo que não existe mais, num tempo que não existe mais, numa dimensão que não existe mais. No capítulo 2 de Daniel, ele vai falar dos tempos e das estações e do Deus que coloca e destrona reis. Os homens maus vão passar. O diabo, ele se esconde. Quando o diabo aparece, é porque ele está sendo provocado. E isso é muito claro nas Escrituras. Por isso que nós temos visto a ação do mal da forma que nós temos visto. Está tudo muito claro, escancarado. Porque o mal tem sido provocado.
E Deus, Ele continua no trono. E o livro de Daniel, ele deixa isso muito claro. Você vai ver diversas vezes o próprio Daniel falando sobre a soberania de Deus sobre os reinos, sobre os reis. E às vezes parece que Deus não está numa coisa, Deus está. Parece que Ele não tem o controle, e Ele sempre teve o controle e sempre terá. E a resposta está na igreja, para todas as mudanças. E do jeito que a igreja vinha vindo, e Deus é longânimo, a misericórdia dele se estende, então vai até um ponto. A gente sabe que tem um tempo para o cálice acabar de encher. Isso também é claro nas Escrituras. E isso significa que o cálice encheu para um tempo. Então não vale para este tempo. A misericórdia de Deus, ela está sobre aquele que teme o seu nome. E Deus dá oportunidade para todas as pessoas. Ele deixou isso claro para Abraão em relação aos habitantes de Canaã. Mas ele disse que a medida ainda não estava completa para ele poder lidar. Eles não pecaram bastante, eu estou dando tempo para eles recuperarem o juízo. Só que aí, quando fecha um tempo, acabou. Quando o Senhor diz, agora acabou, acabou. Então, essa atitude morna, sem comprometimento, que muitos que se apresentam como cristãos acabaram assumindo, cedendo para a cultura, foi abrindo portas. Mas aí sempre tem um remanescente que está lá orando e lutando. E aí chega aquele momento. As trevas são provocadas. E o Senhor encerra um tempo e deixa bem claro, ó. Isso aqui não tem como você caminhar, isso já ficou para trás. Se você fizer isso aqui, você se arrebenta, isso não existe mais, é um tempo que não existe mais. Então preste atenção, essa hipergraça, porta larga, esse monte de influências que se apresentam como gospels, que escandalizam, isso tudo vai passar. Vem uma geração nova de ferreiros, de artesãos que entortam ferro, desentortam ferro, como está escrito em Zacarias. Uma geração de Davis, como está escrito. Esse tempo onde tantos exageros foram vistos. E as pessoas correndo atrás de mais um brindezinho. Num sistema religioso, muitas vezes explorador. E as pessoas segurando objetos, acreditando que isso tinha algum poder.
e não querendo se relacionar com Deus, buscando a sua mão e não a sua face. Isso não funciona. A misericórdia de Deus se estendeu por um bom tempo. Esse tempo já ficou. Quem insistir nisso vai viver num tempo que não existe mais. Como está escrito no capítulo 2 de Daniel, o Senhor controla as eras, as estações, os ciclos. Esse é um tempo de favor acelerado, mas que depende e exige uma devoção profunda. É o tempo onde os crentes de verdade vão se levantar, homens e mulheres diferenciados. Pessoas diferenciadas, porque há uma unção para isso, é esse o tempo. Pessoas como Daniel, como os 3 jovens, pessoas fiéis, que amam mais a Deus do que a própria vida. E que vão fazer a diferença nos mais variados lugares, setores, vão fazer a diferença no mundo. E nós vamos ver isso. O Senhor vem falando bastante, já no propósito da mudança especialmente, mas esse ano foi um ano, sem dúvida, de preparação, onde o Senhor falou muito sobre isso, e ainda no meio do ano veio aquele culto de mudança de ciclo. Alguns ainda não entenderam isso, mas eu espero que entenda, porém, os sábios entenderão, os ímpios não. Quem não é sábio vai continuar vivendo a mesma vida, mas os sábios entenderão. Esse é um tempo para sábios. E a sabedoria começa temendo a Deus. Humildade anda de mãos dadas com gratidão e generosidade. E Deus está à procura do pequeno fiel, dos humildes, porque o humilde prospera. Ele pode favorecer. Deus está à procura de pessoas corajosas, resilientes, incomuns, que não fazem o que é comum, fazem o que é incomum, ainda que isso seja difícil, sacrificial, doloroso, mas no final, todo mundo quer esse resultado de Daniel dos 3 jovens. Mas nem todo mundo quer passar 3 anos a legumes e a vegetais e água. Então, eu ouço as pessoas dizerem, eu quero, todo mundo quer. Eu quero isso, eu quero aquilo. Todo mundo quer coisas grandes na vida. Quer dons, quer talentos, quer honra, quer promoção, quer uma vida incrível, quer sucesso, quer progresso. Mas quantos estão dispostos a uma decisão dessa? Se perguntar quem quer uma unção 10 vezes mais e ser uma pessoa incomparável, é óbvio que todo mundo quer. Mas começa com uma decisão. A decisão de não se contaminar. Tudo que contamina tem que ser tirado. Tudo que contamina os olhos, os ouvidos, a boca, o coração, a vida, a casa, a família, tem que ser tirado. A decisão é de não se contaminar. A maior contaminação não é do vírus. A maior contaminação é a espiritual. O perigo está em contaminar a vida espiritual. E quando nós preservamos a vida espiritual, nós estamos preservando a nossa vida aqui eternamente. É um outro tempo. Daqui a pouco, esse ano vai ficar para trás, daqui a pouquinho.
Nós vamos entrar, passar por esse portal. E você tem que entrar consciente de que você entrou numa dimensão diferente, num ciclo diferente, num tempo diferente. No mundo, esse sistema, o que foi tolerado, vai ficar para trás. Há ferramentas, há forma de agir que não funcionam nesse novo tempo. Uma mentalidade que não funciona. O entendimento está aqui, a chave é não se contaminar. É tomar uma decisão radical. Eu serei incomum. E você vai desfrutar desta unção de 10 vezes mais sabedoria, inteligência, discernimento, criatividade, excelência, favor, visão, entendimento, força, energia. Eu acredito nisso, eu tenho visto. E vamos ver mais. Eu acredito que vai ser um ano que o Senhor já deixou isso claro. O Senhor está nos esticando, Ele vai nos esticar. Para poder confiar coisas tão grandes. Mas eu tenho uma sensação, eu disse isso para os pastores, que este vai ser o ano da minha vida, sabe? Eu tenho essa sensação que esse ano vai ser incrível. Eu não me lembro, realmente não me lembro de olhar para um ano, de ter uma sensação assim em relação a um ano. Eu acredito num ano realmente inédito, num ano fora do comum, um ano fora do comum. Porém, para pessoas que entenderam tudo isso, começa com uma decisão. Decisão. A decisão de não se contaminar. Levou a 10 vezes mais, uma unção 10 vezes mais, e transformou eles em pessoas incomparáveis. Vamos nos colocar em pé, porque a hora voa, e todo ano eles acham que eu não vou conseguir. Com a mão no coração, você já pode aí no seu espírito tomar a decisão da sua vida. 10 vezes mais. Incomparáveis é a promessa. Para aqueles que tomam decisões corajosas, incomuns, tudo começa com uma decisão. Ó Espírito Santo. Eu peço que essa palavra tenha entrado e impactado de tal forma que nenhum sai daqui da mesma forma. Que toda religiosidade seja arrancada, emocionalismo e cegueira. Que mentes sejam renovadas em nome de Jesus. Que esse manto de unção seja colocado sobre cada um que crê e se posiciona corajosamente. Tudo começa com uma decisão. Nós não teríamos esta escritura, esta história, se essa decisão não tivesse sido tomada por Daniel. Mas a decisão de não se contaminar transformou radicalmente a história, porque muda a nossa vida e toca a nossa vida até hoje. Eu peço que essa palavra tenha entrado e que agora decisões estejam sendo tomadas
E que quando essa reunião terminar, saia daqui pessoas decididas a esse nível, a esse padrão, a viver nesta dimensão de devoção profunda, de entrega total. Eu abençoo a igreja, Senhor. E eu oro, Espírito Santo, para que essa palavra tenha entrado e que esteja tudo tão claro. E que quando ela assistir o filme da retrospectiva, ela também tome decisões de viver para algo maior. Que hoje seja uma noite de decisões. Que ela saia daqui decidida a projetar o ano dela, a tirar tudo que contamina, a fazer a limpa na vida, na casa, no estilo de vida dela. A viver de forma diferenciada, incomum e desfrutar de uma unção em comum. E eu abençoo cada um, meu Pai, pedindo que essa palavra tenha tomado os corações. E mais uma vez eu entrego o propósito da mudança, que nós encerramos hoje. E eu só tenho que agradecer por esses 31 dias da Tua presença, jejuns, orações e respostas. E por todas as respostas que já foram entregues e serão materializadas. Eu agradeço pelo Teu povo, eu agradeço por este ano, eu agradeço por tudo que o Senhor fez durante todo esse ano. Eu agradeço por cada vida, por cada testemunho, por cada vitória, por cada trabalho, por cada palavra. Eu agradeço por essa palavra. Eu agradeço por essa mensagem. Eu agradeço por este ano, que foi incrível, e pelo ano que está chegando. Eu agradeço por tudo. Muito obrigada, Senhor. Continue falando e tocando profundamente, Espírito Santo. Muito obrigada, amém. Amém, amém.